Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da palavra do Senhor e quero, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, e eu dei o título dessa palavra, A Gloriosa Presença do Senhor. Nós temos que entender que esse é um momento em que nós temos que dar vazão, a manifestação do poder de Deus, a palavra dele, a voz dele nas nossas vidas, porque o mundo inteiro está passando por essa questão de quarentena, mas nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas e que ele escolheu esse tempo também para que nós pudéssemos voltar para nós mesmos, para nós pudéssemos, olhar para dentro de nós, nos arrependermos, nos humilharmos, consertar a nossa vida, porque nós entendemos que nós já estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos nessa terra. Como a palavra de Deus fala, quando a mulher está para dar à luz, ela vai sentindo as dores, as contrações, até que chega o momento da criança nascer. Aí é só alegria. Então nós estamos vendo que as contrações estão ficando mais fortes e que esse momento de redenção, da nossa redenção, ele está próximo, que o arrebatamento da igreja ele está às portas e que nós precisamos mesmo nos voltar para essa presença gloriosa do Senhor. Amém? 1 Crônicas 13 fala assim: Davi tomou conselho com os capitães, dos milhares, das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, na sua cidade, no seus arrebaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E eu vou ler a partir do versículo 7. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico, com harpas e com saltérios e com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Interessante que Deus abençoou Obed-edom e tudo quanto ele tinha, por ter guardado a arca. A arca, irmão, representa a presença de Deus. E ele guardou a arca com reverência, com obediência, e ele foi tão abençoado que ele pediu a Davi que o escalasse no serviço do tabernáculo. E assim Davi fez. Você pode conferir isso lá em 1 Crônicas 15, 24. A arca, então, ela simbolizava, no Velho Testamento, a presença do Senhor. E ela continha as tábuas da lei, A lei é aquilo que direciona o povo, que dá um norte para o povo. E nós sabemos que a lei, ela foi dada de uma forma impessoal através de um servo, que foi Moisés. Porém, a graça, ela foi traga através do Filho. Eu quero só mostrar para você o favor que nós temos hoje, o privilégio que nós temos hoje, de falar dessa gloriosa presença e saber que essa gloriosa presença, ela habita dentro de nós. E a lei, ela mostra o que o homem faz. Lá havia todo aquele ritual para o homem fazer. Todas aquelas coisas que o homem tinha que fazer, aqueles sacrifícios.
E a graça não. A graça, ela mostra o que Deus fez por nós. Nós não fizemos nada. Nós não merecíamos nada. Deus fez tudo por nós. Quando o Senhor Jesus disse, está consumado, estava tudo feito. Né? Ele fez todas as coisas. Na lei, o homem tinha que levar o sacrifício. Na graça, o próprio Deus, através de Jesus Cristo, se fez sacrifício por nós. Olha quanto privilégio. Na lei, né, o homem, ele tinha que se justificar através da obediência. A obediência a toda aquela lei, a todo aquele ritual, a toda aquela lei cerimonial. Na graça, nós somos justificados pela obediência de Cristo, pela morte dele, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Nós somos justificados através de Cristo. Então, a graça, ela é o oposto da lei. Na lei, o homem tinha que ter todos aqueles ritos. Hoje, nós vivemos a graça. A presença de Deus em nós através da graça. Não que nós merecíamos. Não que nós merecíamos. Mas aí, voltando ao texto, a arca do Senhor estava longe de Israel já havia 20 anos. E aí Davi resolveu buscar a arca do Senhor, trazer a arca. E essa arca, então, ela continha as tábuas da lei, né, que é a direção de Deus. Ela continha um vaso com maná. O maná, ele simboliza a provisão do Senhor. Ô, irmãos, a provisão de cada dia, porque o maná, ele caía todos os dias. Todos os dias o maná caía, a não ser no sábado. Aí, na sexta, o povo podia recolher porção dobrada, porque o sábado não cairia o maná do céu. Olha que interessante. E esse maná foi guardado. Se ele ficasse de um dia para o outro, ele apodrecia. Mas, porém, ele foi guardado na arca por muito tempo, anos e anos, e ele não apodreceu. O maná simboliza a provisão de Deus. Provisão de Deus para o povo de Israel no deserto. A provisão de Deus para nós hoje, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Por isso nós não precisamos desesperar, não. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos provê é o Senhor. E outra coisa que continha lá era a vara de Arão que floresceu. Se você não conhece essa história, eu não posso entrar nela por causa do tempo, está lá em Números 17. Era uma vara que estava morta, foi arrancada de uma árvore, e quando se arranca um galho de uma árvore, ele vai secar e morrer. Estava seco, e no outro dia ele apareceu, ele havia brotado. Isso simboliza o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. A misericórdia e o amor do Senhor, já prefigurado naquela vara que floresceu. Então, tudo isso continha dentro da arca. Ou seja, a arca ela já apontava para o sacrifício de Cristo, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a provisão de Deus para as nossas vidas. A arca é a presença de Deus em nós. É a presença de Deus. Porém, no Velho Testamento, Deus ele não habitava no homem. Ainda não havia templos santos para que o Senhor habitasse. Não há santos, irmãos, santificados por Cristo, santificados através do sangue de Jesus. Então, essa arca da aliança que representava a presença de Deus, ela ficou longe, aí Davi resolveu buscar a arca. Só que Davi, irmãos, ele não obedeceu à direção de Deus. Ele não consultou como que se deveria levar a arca. E aí fala que ele colocou, né, aqui no 13, 8, no 7, né, levar a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. A arca de Deus, que é a presença de Deus, ela não foi feita para ser carregada por animais, não. Quem carrega a arca de Deus, a presença de Deus, somos nós, o homem. O homem que carrega a arca de Deus. A presença de Deus, ela é carregada por nós. Lá, aí nós vamos ver, você vai passar um pouquinho aí, a virar a sua folha, em 1 Crônicas 15, 2, Davi, então, ele resolve, né, naquele primeiro momento, quando Uzá toca na arca, ele morre porque o homem não podia tocar na arca. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano
no Santo do Santo, e mesmo assim com incensário, como nós cantamos aquele hino, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Na verdade, ele estava na presença de Deus, mas ele não via a presença de Deus, porque ele entrava com incensário, com incensário. Então, não se tocava na arca. A arca, ela continha argolas, aonde o levita, separado por Deus, colocava os varão, então ele carregava ali, através dos varão, a arca, mas ele não encostava na arca. Um pegava de um lado, outro pegava do outro, e 4, né, transportavam a arca desta maneira. Então a arca ela é transportada, não foi feita para ser transportada por animal. A arca foi feita para ser transportada por mim, por você, porque é a presença de Deus em nós. E o que acontece? No 15:2, Davi fala assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Agora sim, Davi ele volta para a direção. Ele saiu da direção, mas ele volta para a direção. Irmãos, talvez você tenha saído da direção de Deus. Às vezes nós nos convertemos e nós temos aquele primeiro impacto, né? Aquele momento com Deus, e de repente nós nos desviamos em algum momento da nossa vida. Não, você continua indo na igreja, mas você se desviou. Você já não ora como orava, já não jejua como deve jejuar, porque para jejuar tem que ter arrependimento, porque sem arrependimento nada vai acontecer. Porque jejum simboliza afligir a sua alma, a sua carne. Então você tem que se arrepender daquilo que você tem feito para que a sua carne, ela fale, né? Ela domine sobre você e não o seu espírito. E tudo isso, Davi então ele volta sabendo que a arca é a presença de Deus, é uma coisa muito séria. E Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Ele não se manifesta. A presença de Deus, ela pode trazer muita bênção sobre a sua vida, mas a presença de Deus também, ela pode também se manifestar trazendo morte. Hoje, morte espiritual. No passado, morte física. Nós podemos ver lá em 1 Samuel 4, os filhos de Eli, né, eles eram sacerdotes. Depois você lê, tá lá em 1 Samuel a história deles. A partir do capítulo 1, 2, você vai ver a história deles. E os filhos de Eli, Eli era sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. E os filhos de Eli eram homens, a Bíblia fala homens de Belial, ou seja, homens desobedientes a Deus, desobedientes à palavra, irreverentes, homens que não tinham o menor pudor, vamos assim dizer, nas palavras de hoje. Em 1 Samuel 2, o 22 fala deles, olha o que fala aqui a respeito desses homens. Era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço que de todo este povo os vossos malefícios. Eli ouvia tudo aquilo. Ele via que seus filhos estavam profanando o altar do Senhor, profanando o templo do Senhor, mas Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele não corrigiu os seus filhos. Ele não tirou os seus filhos do ministério. E aí, um dia eles estavam fazendo guerra contra os filisteus. E no meio dessa guerra, o que eles fazem? Eles mandam levar a arca do Senhor, como se a arca fosse um amuleto. Como se fosse um amuleto, né? É como Sansão, que foi brincando com o Espírito Santo. Aí chega um momento em que o cabelo dele é cortado e ele pensa assim que o Espírito, aí ele achou que ele ia sair daquelas cordas, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo havia se retirado dele. Tem muitas pessoas assim, que vai pecando, brincando com Deus e acha que o Espírito Santo ainda está lá.
que o Espírito Santo está gostando, que Deus tem que abençoar ele, que Deus tem que fazer. E os filhos de Eli estavam na desobediência, os filhos de Eli estavam totalmente errados, Eli também por não corrigir, por ser conivente com o pecado. Isso é muito sério, irmão, ser conivente com o pecado dos outros. Muito sério, porque a gente acaba respondendo junto, porque é pecado da mesma maneira. E aí, o que acontece? Quando chama lá, pede os levitas para levar a arca, no meio de toda a guerra que estava ali acontecendo com os filisteus, o 4, versículo 11, fala assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, chegou ao mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Verso 14. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Rofine e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Olha quanta morte, quanta matança. E além de tudo, a arca do Senhor sendo levada por falta de obediência da liderança. Então, quero chamar a atenção tanto de você que é ovelha, de você que é líder, a minha própria vida, que nós não podemos ser coniventes com o pecado de ninguém, doa a quem doer. A palavra de Deus, ela tem que ser dita, Fique na igreja quem quiser ficar, mas que aquele que ficar tenha verdadeiramente compromisso com o Senhor. Tenha realmente a presença do Senhor na sua vida. Tenha reverência a essa gloriosa presença. Culto do Senhor é para o Senhor. Culto do Senhor não é para elogiar homem. Culto do Senhor não é para fazer festa. Culto do Senhor não é para nada. Culto do Senhor é para cultuar ao Senhor na direção do Espírito Santo. Porque a casa é dele. E Deus já havia dado uma direção de como que tinha que ser feito com a arca. Não adiantava o homem querer fazer nas estratégias dele. A estratégia do homem deu errado. Davi fez na estratégia dele e deu errado. Podia ser carro novo, podia ser boi novo, podia ser o que fosse. Mas não era para ser carregado por animais. Depois, os filhos de Eli, em pecado, achando que ia levar a arca e que a arca os livraria na guerra, muito pelo contrário. Além deles morrerem, a arca ainda foi levada pelos filisteus. E lá na terra dos filisteus, se você quiser ler, está em 1 Samuel 5, fala que houve grande matança. Grandes enfermidades. Hemorroidas e outros tumores que houve no povo lá, por causa da arca que estava ali. Até que eles perceberam que a arca de Deus não era bênção para eles, era maldição, porque eles adoravam a Dagon. E eles põem a arca de Deus lá nesse templo de Dagon. E Dagon, então, ele aparece sem a cabeça, depois aparece só o tronco. Por quê? Porque a arca de Deus não era para ser colocada ali. A arca de Deus não era para estar ali. Então, quando eles perceberam tudo aquilo que estava acontecendo, quanta tragédia estava acontecendo com eles, porque a arca de Deus estava ali, eles resolveram devolver a arca. Só que quando eles devolvem a arca, acontece a mesma coisa. Eles devolvem para uma cidade de Israel chamada Bet-Sem. Está em 1 Samuel 6, 19. O que acontece? O povo resolve olhar para dentro da arca. E olha o que acontece, irmãos. 1 Samuel 6, 19. Diz assim: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor.
feriu o povo 50.770 homens. 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. E então disseram os homens de Bet-Sem: quem poderia subsistir perante este santo Deus? E a quem subsistir? E quem subirá de nós? E a quem subirá de nós? Quem poderá subsistir? Aquele que tiver santidade, aquele que tiver em consagração. Porque na presença de Deus, Isaías, quando viu a presença de Deus, em Isaías 6, ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer. Porque ninguém podia ver a presença de Deus e ficar da mesma maneira. Ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. E aí houve a necessidade de um serafim pegar com uma tenaz a brasa viva e tocar nos seus lábios, tirar o seu pecado. Porque ele sabia o que a presença de Deus era muito sério. Era uma coisa muito séria. Ele sabia que a pessoa, o homem que visse a presença de Deus em pecado, ele morreria. Com certeza ele iria morrer. Outra coisa, quando a arca ela é trazida novamente, depois ela fica 20 anos lá em Kiriat Jearim. Por quê? Porque esse povo de Bet-Sem, então, manda essa arca, e a arca fica em Kiriat Jearim por 20 anos, todos os dias de Saul. Até que Davi, então, ele se importa com a presença de Deus. Ele errou ali na direção, mas ele se importou em buscar a arca do Senhor, e buscando a arca do Senhor da maneira certa, vivendo a vida do Senhor de uma maneira correta, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. O que ela faz conosco? Ela nos protege. É aquilo que eu acabei de ler para você. O que tem dentro da presença de Deus? As tábuas da lei, que hoje não, que são a lei do Senhor, que foi transformada em amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. A provisão de Deus, representada pelo maná, e a vara de Arão, representado pela misericórdia e o amor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, o que eu quero transmitir para os irmãos através desta palavra é que a presença de Deus em nós, ela traz uma responsabilidade. A presença de Deus, ela traz responsabilidade. Não é simplesmente eu tenho a presença de Deus e vou agir da minha forma, de qualquer maneira, não. Ela tem uma responsabilidade. Hoje, Deus não faz como no Velho Testamento, que as pessoas morriam imediatamente. Mas as pessoas vão morrendo espiritualmente e muitas das vezes nem estão percebendo mais. Viraram simplesmente religiosos. Pessoas que vão na igreja, mas que não têm compromisso com o Senhor, não têm intimidade com o Senhor. Então, o Senhor está nos chamando de volta para esse momento de intimidade, a esse momento de reverência da presença dEle. Porque nas igrejas acabou a reverência à presença do Senhor. Então, nós precisamos voltar a ter essa reverência. Quando eu falo nas igrejas, eu não estou generalizando, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que são todas, né? Porque, logicamente, que Deus tem um povo fiel a si. Deus tem um povo fiel. Mas Deus está nos dando uma oportunidade para que nós possamos consertar. E o que nós estamos vivendo hoje, eu creio que ainda vão vir coisas piores. E se nós não estivermos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, se a nossa casa não estiver firmada na rocha, a nossa edificação ela vai cair. Jesus volta e nós ficamos aí. Então, nós temos que estar preparados. É tempo de preparação. É tempo. Então, que você não ouça o que eu estou dizendo, mas ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça o que o Espírito Santo diz. Essa palavra não é minha. Está aqui na Bíblia. Eu li todos os textos para você. Você pode conferir cada um deles aí, na sua Bíblia. Então, você vai entender que é a palavra de Deus. E a Bíblia fechada, ela pode ser um livro comum, mas ela aberta é a palavra de Deus falando com cada um de nós. Então, que nós possamos consertar enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vai chegar um momento em que não vai ter como invocá-lo mais, ele não vai estar mais perto.
Então é tempo de fazermos isso. Que o Senhor possa continuar ministrando ao teu coração através desta palavra. Se alguma coisa você não entendeu a respeito da arca e depois quiser me perguntar pelo WhatsApp, fique à vontade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Assim que acabar esse vídeo, vamos estar orando. Amém? Por nós, pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelos médicos, pelos desempregados, pelos pedidos pessoais, pela sua vida. Mas antes de orar por qualquer necessidade, ore por você. Faça um concerto com o Senhor, se for necessário. Fala, Deus, me mostre em que eu preciso melhorar, em que eu preciso consertar, o que em mim não tem agradado o Senhor. Pergunte ao Senhor, Deus é um Deus que fala, e Ele vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente.